Doido no psiquiatra. Um paciente foi até o psiquiatra e disse: Doutor, toda vez que eu estou na cama, eu acho que tem alguém embaixo. Aí eu vou para debaixo da cama e acho que tem alguém em cima. Para baixo, para cima. Para baixo, para cima. Eu vou ficando assim a noite toda. Quando amanhece o dia, eu acho que eu estou maluco. O psiquiatra segurou o riso, inclusive porque já é seu ofício, e então disse: Então deixe-me tratar de você. Prometo que em 2 anos você estará curado. Venha aqui 3 vezes por semana e eu curo esse seu problema. E então o paciente disse: Doutor, e quanto o senhor vai me cobrar? O psiquiatra respondeu: R$ 350 por sessão. O homem ficou pensando e disse: Doutor, eu vou pensar. E depois lhe dou a resposta. Passaram-se 6 meses e aquele homem não voltou mais ao consultório do psiquiatra. Mas eles se encontraram na rua certo dia. E o médico, curioso, já foi logo perguntando: Meu amigo, por que você não me procurou mais? Você está bem? E então o homem disse: Doutor, eu estou ótimo. Eu não lhe procurei porque fiz umas contas e cheguei à seguinte conclusão. A R$ 350 por sessão, 3 vezes por semana, durante 2 anos, eu pagaria R$ 109.200. Ia ficar caro demais. Aí então apareceu um rapaz que me curou por R$ 10. O médico se assustou e disse: Ah, é? Ele lhe curou por R$ 10? Mas como isso aconteceu? E então o paciente disse: Doutor, por R$ 10, ele foi lá em casa e cortou os pés da cama. Meu irmão, minha irmã, muitas vezes o problema é sério e são apresentadas soluções muito simples. E há uma grande diferença entre resolver o problema ou continuar com ele nos tapeando com soluções simples. É preciso enfrentar o problema para resolver. E não nos enganarmos. Você tem dúvida que este pobre homem continuou com o mesmo problema? O problema dele não era não dormir de noite. É a loucura. Mas o incomodava não dormir de noite. Porque ele tinha aquele problema. E que ele achava que quando ele deitava na cama tinha alguém embaixo. Então ele ia para debaixo da cama e achava que tinha alguém em cima. Agora uma coisa é certa. Ele é muito bom de matemática. E sabe como economizar. Nem sempre as pessoas que se apresentam com graves problemas têm todos os problemas da vida. Não. Em determinada área da nossa vida, numa determinada região da nossa vida, numa determinada parte da nossa vida, e agora sendo muito mais preciso, algo em nós pode não estar bem, um aspecto de nós pode não estar bem, mas o restante da nossa vida vai bem. Só que aquele aspecto, ele faz parte do nosso corpo. E é por isso que tudo em nós é atrapalhado por aquele aspecto que precisa de cura, tratamento, ser resolvido. Focar o problema. Focar na busca pela solução. Não dá para continuar
enrolando, 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 senão vai passar a nossa vida inteirinha e a gente não vai resolver nada. Você tem dúvidas de que este pobre homem continuou com o mesmo problema dele? Surgirão outros problemas diferentes de achar que tem alguém debaixo da cama ou em cima. Ele tem um distúrbio mental. E muitos de nós temos outros distúrbios. Concentrar-nos na busca de solução para aquilo que a gente está vivendo e que está nos afetando. Quer que eu faça o convite de outra forma? Vamos buscar ser felizes por inteiro? Vamos buscar resolver as coisas que estão pendentes para que a gente possa ter aquele coração livre, aquela mente livre? Mas também a história de hoje me lembrou o leproso Naamã, chefe do exército do rei da Síria. Está lá na Bíblia, vai lá que você vai ver. Um grande homem. Diante do seu senhor, ele era chefe do exército do rei da Síria. Uma pessoa de muito respeito. Foi por causa dele que o povo sírio foi liberto durante uma batalha. Mas aquele chefe do exército era um grande homem e estava leproso. E acontece, porém, que ele não conseguia cura de jeito nenhum. Ouviu falar de Eliseu. Quem era Eliseu? Tido como um grande homem de Deus, um profeta, um homem de uma grande unção. Então aconteceu que Eliseu, um homem de Deus, mandou avisar a Naamã que viesse ter com ele. E a Naamã veio ter com Eliseu. Que lembre, Naamã era um bom homem. Era um chefe de exército, uma pessoa respeitada, querida por todos. E assim como era aquele homem, era a sua vida também, uma vida respeitável. Quando ele inclusive veio para o encontro com Eliseu, ele trouxe presentes. Era uma pessoa que gostava de agradar os outros. Pois bem, vamos lá. Ele ficou esperando na porta. E aí, quando Eliseu soube que ele já estava lá, Eliseu mandou avisar o seguinte: eu não quero seus presentes, a salvação de Deus não está à venda. E Eliseu então nem quis ver aquele homem, mandou só um mensageiro dizer o seguinte: diga para Naamã ir lavar-se 7 vezes no Rio Jordão, e a carne dele se tornará novinha como de um bebê, e ele ficará purificado. Mas Eliseu sequer saiu para falar com Naamã. Ah, mas aí Naamã se sentiu ofendido. Chefe do exército do rei da Síria não foi recebido por Eliseu? E mais ainda, Eliseu mandou apenas ele se lavar no Rio Jordão. E por quê? Esse questionamento na cabeça de Naamã é que o Rio Jordão era de um tipo horrível, chamavam até de Rio da Morte. E isto fez com que Naamã ficasse profundamente indignado. Ele ainda me manda ir lá tomar banho naquele rio 7 vezes? Mergulhar no Rio Jordão era o pedido de Eliseu para Naamã. E Naamã naquela hora disse: eu vou naquele rio da morte, um rio desprezível. Ele estava revoltado. E na hora veio à cabeça dele: por que ele não me mandou em outros rios belíssimos, famosos que nós temos aqui por perto? O rio Abana, o rio Farfar, os rios de Damasco são muito melhores do que esse rio aqui de Israel. Ele saiu indignado. Mas aí ele estava acompanhado de alguns servos, né? E aí seus servos lhe disseram: meu pai, chamavam Naamã, sim, o chefe do exército, meu pai, se o profeta dissesse para o senhor fazer uma coisa muito difícil, o senhor não ia fazer? Quanto mais ele pedindo para o senhor para apenas se lavar e que o senhor vai ficar purificado.
Ele falou isso, que o senhor vai ficar purificado com pele de bebê. Naquela hora, a humildade veio novamente ao coração de Naamã. E ele então desceu, contrariado, revoltado, mas resolveu. Aceitou, mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra de Eliseu. E realmente a sua carne se tornou como a carne de um menino, de uma criança. E ele ficou purificado. Naamã focou, precisou focar, mesmo contrariado, na palavra profética, na palavra de um homem de Deus, na palavra de unção, mesmo contra a vontade. Existem muitos teimosos até hoje no mundo, como ele também, e teimosos por causa do seu entendimento, do uso da sua razão, que às vezes é incapaz de se abaixar para uma coisa simples que a palavra de Deus nos fala. Gente, a nossa razão, a nossa inteligência nos torna altivos, independentes muitas vezes. A gente quer entender mais do que Deus das coisas. A gente quer entender mais do que a sabedoria das coisas. A gente quer dar aula para um professor. A gente quer ser mais sábio do que os mais sábios dos homens, ou o mais sábio dos homens, de acordo com aquilo que a gente entende e que a gente quer aceitar ou não. Autossuficiência é um grave erro nosso, de todos nós, todos temos, viu? E quem foi que fez aquele homem? Que não era ruim não, como muitos de nós não somos pessoas ruins não, mas a nossa autossuficiência nos torna horríveis muitas vezes. Gente, a nossa inteligência, a nossa razão, que nos foi dada como um bem, como um dom, até para a gente construir a nossa vida, muitas vezes é a nossa pior inimiga. Porque a gente se esquece de onde veio, quem manda em nós, e que tudo que a gente tem, até essa bendita inteligência, razão, capacidade humana, dom, talento, nos foi dado de presente por Deus. E nós abandonamos a Deus e queremos ficar com aquele dom, aquele talento, aquela capacidade que Ele nos deu, achando que aquilo é nosso, foi nosso, veio de nós. Que erro. Mas ainda bem que Deus põe diante de nós homens de Deus como Eliseu para desafiar a nossa ignorância. E coloca também servos, pessoas simples. Quem mudou a cabeça de Naamã foram seus escravos, seus servos. Às vezes um empregado nosso, uma empregada nossa, uma pessoazinha simples, é quem vai nos abrir os olhos e o coração. Valorize essas pessoas, por onde você encontrar, onde você passar. Dê ouvidos, viu? Converse, dê atenção, dialogue. Essas pessoas podem nos abrir a mente e o coração quando a gente está se achando. Foi por causa deles que Naamã resolveu ouvir a palavra de Deus. E aí foi lá no rio fazer aquilo que era tão simples fazer. Meu irmão, tem algo mais simples do que observar os mandamentos de Deus. Eles são conhecidos. Eles são conhecidos. E sabe qual é a dificuldade? Não é nem em praticá-los. É nós combatermos a nossa razão e a nossa inteligência. É irmos contra a nossa razão e a nossa inteligência. Vou lhe dar um exemplo. Sabia que nós somos capazes de rebater hoje qualquer um dos 10 mandamentos? A nossa inteligência, o nosso entendimento é capaz de dizer, não, aquele mandamento não está mais certo. Aquele mandamento está errado. Não, se Deus estivesse aqui hoje, Ele ia mudar aquilo. Mas não tem mais cabimento no mundo de hoje ainda se manter esse mandamento. Não está certo, não. E aí você sai por aí, traindo. E aí você sai por aí mentindo, roubando, se corrompendo, se entregando a falsidades, falsos pensamentos. Você sai por aí confiando mais em homem do que em Deus, confiando mais em político do que em Deus. Você é capaz de defender um político, mas não defende a palavra de Deus. Você já observou que está acontecendo isso no nosso país? A gente é capaz de defender um político,
um grupo político, um lado político, e não está vendo que a palavra de Deus fala contra aquilo, mas está lá defendendo. Você está vendo quanto nossa inteligência, nossa razão se torna nossa inimiga, sendo capaz de nos colocar contra o próprio Deus? E ainda a gente acha que o doido aqui é esse rapaz que foi lá no psiquiatra. Não é? O bichinho foi até esperto. Ele entendeu que o rapaz cortando os pés da cama resolvia o problema dele. É preciso cortar alguma coisa em nós para que a gente entenda as coisas? A gente precisa mergulhar no Rio Jordão ou em coisas muito simples para voltarmos a ouvir a Deus? Precisamos voltar a fazer coisas bem simplesinhas como a gente fazia quando era criança, quando era adolescente e ouvia nossos pais, para a gente voltar a ter juízo. Quando você ouvia seu pai, ouvia sua mãe, ouvia os antigos, ouvia a palavra de Deus, você tinha ou não tinha, você era ou não era alguém ajuizado. Aí hoje você não ouve mais pai, você não ouve mais mãe, você não ouve mais avô, você não ouve mais um amigo. Você não ouve mais a Deus, você não ouve mais a igreja, você não ouve mais ninguém. Percebeu que você perdeu o juízo? E você está cheio de si? E assim as coisas estão caminhando. E não estão indo para um bom caminho. Eu acho que ao menos isso você percebe. Vamos mudar o caminho então? Dê lá os 7 mergulhos no Jordão. Ouça o simples. Observe os mandamentos. Dá para voltar ainda. Deus abençoe você